Bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 26 de março de 2025, são 8 horas e 4 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa abertura de mercado, abertura da programação da TV Notícias Agrícolas, informação chegando a todo momento para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Nós estamos ao vivo pelo noticiasagricolas.com.br e também pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Aliás, se você ainda não se inscreveu, aproveite para já se inscrever e ir recebendo a nossa programação ao longo de todo o dia. Deixe para nós, você que está aqui nos acompanhando, de onde nos ouve, nos acompanha, nos assiste. É importante que a gente saiba até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio. Já está conosco o Vinícius Moreno e o Júlio Silva, então faça como eles e vá deixando aqui a sua localização, a sua dúvida, a sua pergunta. Carla, fala hoje mais sobre o mercado da soja, do café. Inclusive o café hoje está na nossa conta, porque as chuvas que estão previstas, devem trazer certo alívio para os cafezais brasileiros. Nós vamos detalhar um pouco mais sobre isso, principalmente da ótica do CPEA, e falar sobre a volatilidade contínua dos preços. E hoje a gente ainda vai se dedicar um pouquinho mais à política, porque segue o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal e de outros 7 acusados. Nós vamos falar também sobre os desdobramentos e os temores causados pela guerra comercial. Isso vai deixando os mercados muito tensionados e agravando esse cenário. A gente vê os grãos caminhando de forma muito lateralizada em Chicago e parte disso está conectado a essa tensão gerada pela guerra comercial. Vamos falar também sobre o conflito Rússia e Ucrânia, porque dali saem informações importantes também, principalmente quando o assunto são exportações de alimentos e fertilizantes. Tem sanções na conta agora, enfim, uma cena bastante difícil de entender, bastante complexa. Mais do que difícil de entender, ela é uma cena bastante complexa para o comércio global. No nosso quadro de entrevistas, nós vamos receber o seu Paulo Bertolini, da Câmara de Serviços de Empresas de Armazenagens. A gente vai falar sobre essa aprovação recente de um recurso pelo BNDES para ampliar, a armazenagem no país. Vamos falar sobre Plano Safra com o seu Paulo também. E nós vamos ainda receber as novas informações de Guilherme Dorigatti, que continua na Espanha acompanhando ali a produção de tomates. Ele está ainda cumprindo uma agenda na Espanha hoje, mas já a caminho da Holanda. Então nós vamos falar sobre o que ele viu em Almeria, na Espanha, visitando as estufas de tomates. E vamos ter também hoje o quadro No Campo da Lei com o Dr. Leandro Marmo, falando de crédito e juros. Tudo isso aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Bom, antes de mais nada, checagem de preços. As bolsas internacionais estão em funcionamento. E para a soja, hoje ainda continua a lateralização das cotações, mas em campo positivo, 0,2% de alta, contrato maio com $10,02 por bushel. No milho, alta também, 0,3% de ganho, $4,58 por bushel. No trigo, pequena baixa de 0,3%, $5,42 por bushel. O mercado do trigo dá sequência às suas baixas, tendo ontem cedido de forma bastante considerável. Ainda em Chicago, sobem também os futuros do óleo de soja, 0,6% de ganho, 42 centos mais 54 por libra, ajudando inclusive a dar esse pequeno suporte aos preços da soja em grão. E o farelo de soja, $294,90 por tonelada curta, com uma leve baixa de 0,07%. Eu sugiro que vocês revisitem a entrevista dada ontem ao Notícias Agrícolas pelo sócio-diretor da Agrométrica, o Fernando Pimentel, onde ele fala desse momento atual do mercado de grãos, da perspectiva global, do comércio global, do cenário global de oferta e demanda. É muito interessante, a análise muito completa do Fernando, vale a pena vocês revisitarem. Vídeos, vão ali no mercado da soja, tem todas as entrevistas, cliquem no Fernando Pimentel, vai ter todas as informações. Uma entrevista muito rica ontem, com muita orientação, inclusive de comercialização para soja e milho. Olhando agora para a Bolsa de Nova York, o café tem $3,99 mais 85 por libra e uma alta de 0,3%. No açúcar, queda de 0,9% agora para 19 centos mais 33 por libra peso. E nós já víamos ontem o mercado recuando e hoje cai mais forte, 1% de queda, passava
né, as baixas passavam de 1% mais cedo, diminuiu um pouquinho, mas ainda assim uma queda expressiva. O algodão tem alta de 0,5% agora para 65 cents mais 46 por libra-peso, e no petróleo, dia positivo, alta para os futuros do petróleo, tanto no WTI quanto no Brent, mais uma vez. Nós temos o WTI com 69 dólares e 59 centavos por barril, uma alta de 0,9% agora, no Brent, 72 dólares e 99, alta de 0,8%. O gás natural tem uma pequena alta de 0,03%. Olhando para as metálicas, o ouro, 0,1% de alta, 3.058 dólares mais 61 centavos por onça Troy. A prata sobe 0,2%. O cobre ainda é o destaque dessa semana entre as commodities metálicas, com 1,1% de ganho. Para concluir a nossa rodada de preços, mercados asiáticos. Vamos à Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, com negociações concluídas nessa quarta-feira. Farelo fechando em baixa, mais uma vez. O óleo de soja também recuando, os futuros do milho também em queda. Já os futuros dos suínos subindo fortemente nessa quarta-feira na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. 8 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília, hora agora das nossas notícias da manhã. Quero agradecer a participação da nossa audiência. Um beijo para a dona Bia, viu, dona Beatriz? Tenho certeza que a senhora está muito orgulhosa do Guilherme, tá aqui acompanhando as nossas informações todas. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Bom dia também para o Reginaldo, que fala conosco de Canarana, a Lilian de Panambi, no Rio Grande do Sul, o Márcio Eno, de São Jerônimo da Serra, no Paraná. Bom dia para o Pedro Defante também. Todos juntos vamos construindo, para o Felipe Alfeu, todos juntos vamos construindo, então, a nossa manhã de hoje. Entre as nossas notícias, vamos atualizar o que pode acontecer, né, na retomada do julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 acusados no Supremo Tribunal Federal. A primeira turma do STF retoma nessa quinta-feira o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados por tentativa de golpe de Estado. A sessão será marcada pelo voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que analisará o mérito da denúncia e se manifestará sobre a abertura de ação penal contra os investigados. Na primeira sessão, realizada na terça-feira, ontem, dia 25, foram apresentados os argumentos da PGR, a Procuradoria-Geral da República, as defesas dos acusados e discutidas questões processuais. O Procurador-Geral da República, o Sr. Paulo Gonet, destacou que a denúncia aponta uma ação coordenada para abalar a democracia, citando episódios como os ataques às urnas eletrônicas, a reunião ministerial de julho de 22 e os acampamentos que pediam uma intervenção militar. Segundo Gonet, há elementos que comprovam a existência de uma organização criminosa voltada à ruptura institucional. As defesas contestaram as acusações e levantaram as questões preliminares, como a suposta incompetência do STF para julgar o caso e a nulidade do acordo de colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que já foi alterada milhares de vezes. Essas argumentações foram rejeitadas pela maioria dos ministros, com exceção de Luiz Fux, que defendeu que o julgamento fosse levado ao plenário da Corte. Com as rejeições das preliminares, o STF avança para a análise do mérito. O relator Alexandre de Moraes inicia a fase decisiva do julgamento e os demais ministros da primeira turma, que são Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, votarão na sequência. Se a denúncia for aceita, Bolsonaro e os demais acusados se tornarão réus e responderão ao processo penal na corte. Qual a dúvida de que isso vai acontecer? Quase nenhuma. A própria defesa de Bolsonaro, seus interlocutores, todos eles acreditam que vai valer muito mais a guerra ideológica e retórica e o STF tendo que chancelar aquilo que vem fazendo nos últimos anos do que efetivamente um julgamento e, enfim, defesas sendo ouvidas e tudo mais. Os deputados do PL também se manifestaram naturalmente, o partido de Jair Bolsonaro, dizendo que o julgamento na primeira turma do STF pode levar o ex-presidente ao banco dos réus, é um, abre aspas, circo. Eles falam em um dia triste e comparam com o Tribunal de Nuremberg, corte que julgou os nazistas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa foi a impressão de parlamentares que estiveram presentes no julgamento no STF, que começou
nessa terça-feira e termina hoje. E na reunião da bancada, na tarde desse mesmo dia, abre aspas, para os deputados do PL. O julgamento, para mim, é político, disse Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, líder do PL na Câmara dos Deputados, logo nos primeiros minutos da reunião do partido. É um circo, disse o general Girão, do PL do Rio Grande do Norte. Na Câmara, a oposição reagiu ao julgamento com uma obstrução parcial, procedimento para impedir o prosseguimento de votação dos projetos de lei. Esse recurso está sendo adotado, nesse momento inicial, apenas em comissões. O mesmo deputado Sóstenes Cavalcante rejeitou estender o plano ao plenário, já que a ida do presidente da Casa, Hugo Mota, ao Japão ele faz com que a chefia da casa passe ao deputado Altineu Cortes, também do PL, do Rio de Janeiro. Um grupo de deputados ligados a Bolsonaro acompanhou o julgamento do ex-presidente presencialmente no Supremo Tribunal Federal e acreditam que o julgamento é apenas uma formalidade para condenar o ex-presidente. E é de fato, né? Inclusive, sugiro que vocês também acompanhem a última análise feita ontem pelo João Batista, que fez uma análise trazendo ali uma analogia com o Teatro das Tesouras. Muito interessante e, claro, a inteligência do João trazendo lucidez ao povo brasileiro que o acompanha. 8 horas e 15 minutos pelo horário oficial de Brasília. Falando agora sobre política, mas dessa vez da política internacional, a geopolítica continua num cenário bastante doloroso, bastante doído de ser vivido e noticiado naturalmente por conta desses desdobramentos da guerra comercial. Isso vai gerando essas tensões no mercado. Realmente pode ser positivo para nós. A nossa soja continua sendo muito demandada. Vamos ver outras origens buscando mais o Brasil como seus fornecedores. O próprio Estados Unidos está buscando os ovos do Brasil com uma necessidade, vendo ali a sua inflação subir por conta também dessa guerra comercial, além de uma dificuldade de oferta. Então, de fato, nós podemos ali o Brasil recebeu o negócio da China literalmente com a guerra comercial, mas isso promove uma disrupção nas cadeias que é muito ruim. Isso deixa o mercado muito fragilizado. E, de fato, nós temos ali previstos para o dia 2 de abril novos passos dessa guerra. Agora, Trump já havia dito que poderia repensar, foi notícia na Bloomberg, foi notícia no The Wall Street Journal, então nós precisamos entender o que está acontecendo. A manchete mais recente sobre essa política tarifária de Donald Trump é que ele define tarifas a serem aplicadas no mês que vem e diz que elas vão gerar muito dinheiro e muitos empregos para os Estados Unidos. Pois bem, as tarifas que o presidente Donald Trump aplicará em 2 de abril já estão definidas, afirmou o próprio republicano durante o evento na Casa Branca no período da tarde de ontem. Ele disse, abre aspas, estou ansioso para o 2 de abril, o dia da liberação americana, o dia das tarifas. Segundo ele, seguem as aspas para Trump. As novas tarifas vão gerar muito dinheiro e muitos empregos para os Estados Unidos. Trump ainda afirmou que tem sido muito justo com as tarifações que impôs a outros países. Ele diz, a União Europeia, por exemplo, tem sido absolutamente terrível conosco. Eles têm se aproveitado dos Estados Unidos e são péssimos em comércio. Ele ainda sugeriu que o bloco não faça acordos comerciais bilaterais justos para ambas as partes. E não é só pelos Estados Unidos que a União Europeia é criticada por isso, pelo próprio Brasil, inclusive. Então, quando olhamos para esse recorte da União Europeia, faz bastante sentido aqui o discurso de Donald Trump. O presidente também abordou a questão da guerra Rússia-Ucrânia. Segundo Trump, os Estados Unidos estão avaliando as condições impostas pelo Kremlin para os acordos de cessar-fogo e que outros países também estão envolvidos no monitoramento do processo de encerramento do conflito na Ucrânia, liderada por Volodymyr Zelensky. Estamos, abre aspas para Trump, mais uma vez, em profundas discussões com a Rússia e a Ucrânia e essas conversas estão indo muito bem. Estamos progredindo muito bem também no Oriente Médio. No contexto dos anúncios de investimentos empresariais nos Estados Unidos, Trump confirmou que fará um novo grande anúncio amanhã ou hoje, nessa quarta-feira, e reiterou que o país está próximo de 4 trilhões de dólares em compromissos de investimentos de empresas desde o início de sua presidência em janeiro. Vejamos. Então, o 2 de abril está batendo na porta, vejamos quais serão, em que pé essas tarifas chegam.
como os mercados vão reagir, mas fato é que os mercados todos estão nesse momento na defensiva, buscando entender o que nós vimos a China fazer, por exemplo, quando pensamos na soja. Olhamos para a China com esse entendimento de que ela comprou mais volume antecipadamente, se antecipando à guerra comercial, retalhou os Estados Unidos imediatamente e vai agora recebendo essa soja e mantendo a sua demanda concentrada aqui no Brasil. Fez grandes compras aqui no Brasil também, olha para o Brasil como seu principal fornecedor e isso tudo se reflete, por exemplo, nos prêmios, que seguem muito elevados, chegaram a superar $1 por bushel acima dos valores praticados em Chicago, reflexo dessa demanda, entre outros fatores, como a dificuldade na originação desse produto, né? Os vendedores agora, ou a base produtiva, está um pouco mais reticente em avançar com os negócios, isso vai criando esse cenário. E isso tudo é reflexo também da guerra comercial. Não se sabe o que vai acontecer. E nesse não se sabe o que vai acontecer, todos ficam ali, mão na parede, esperando a próxima notícia, esperando a próxima definição. E mais do que isso, o comportamento efetivo do mercado. Porque as notícias vão chegando e ao passo em que elas não se confirmam, ou que os representantes, os chefes de Estado, voltam atrás, tentam negociar, isso deixa o mercado numa nebulosidade muito forte, que eles optam pela cautela, pela defensiva. É isso que nós temos visto acontecer com soja, com milho, principalmente com os derivados de soja, essa lateralização das cotações, reflexo dessa incerteza também. 8 horas e 20 minutos, antes da gente trazer o quadro no campo da lei, só te lembrando que no dia 31 de março, na próxima segunda-feira, falando rapidamente dos grãos, nós temos 2 importantes relatórios do USDA. Projeção de plantio, intenção de plantio, a primeira projeção oficial diária para os americanos, safra 2025-26, e também os estoques trimestrais de grãos em 1º de março. 8 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. De novo, quero agradecer aqui a nossa audiência. Olha só, Felipe Alfeu, ele está falando conosco de Marianópolis. O Sidney, também de Alfenas, Minas Gerais. E juntos nós vamos aqui fazendo o nosso Bom Dia Agro. Vamos agora conferir a análise do Dr. Leandro Marmo sobre o atual momento do crédito escasso e das taxas altas de juros no Brasil, no quadro No Campo da Lei. Risco de crédito e os juros elevados acendem o alerta vermelho para o produtor rural brasileiro na safra 25-26. Com o aumento sucessivo da taxa Selic, as instituições financeiras já estão fazendo operações de crédito acima de 20% ao ano. Isso nos recursos livres, que correspondem a mais de 70% do financiamento bancário dentro do agronegócio brasileiro. Essa taxa é exorbitante. Para uma grande parte dos produtores rurais brasileiros, a depender do volume de endividamento que ele tem, ele vai produzir com esse empréstimo, mas todo o lucro que ele teria com a operação ficará com a instituição financeira. Então, faz-se necessário que realmente sente ali para fazer muitas contas até que ponto que vai fazer sentido ou não determinados investimentos com esse cenário. E em meio a todos esses desafios, fica a questão das recuperações judiciais. Recentemente foi divulgado que a Lavoura, a maior revenda de insumos agrícolas da América Latina, contratou a empresa Álvares e Marçal para fazer a reestruturação das suas dívidas. Empresa essa que também foi contratada pela AgroGalaxy para a mesma finalidade. O que está sendo dito no mercado é que está sendo feita uma tentativa de suspensão de algumas cobranças de alguns credores nos próximos dias para se ganhar um tempo antes de efetivamente se entrar com a recuperação judicial. Se lamentavelmente se confirmar esse fato que essa empresa venha entrar com a recuperação judicial, teremos um cataclisma e um abalo violento sobre o crédito rural brasileiro, que já está numa situação difícil. Essa situação se agravará ainda mais, sem contar os prejuízos pontuais que serão gerados aí para centenas e milhares de produtores rurais, clientes da empresa em todo o Brasil. Outra perspectiva que chamamos muita atenção para você a partir desse momento é que ano que vem é ano eleitoral e sabemos do embate que haverá ali entre direita e esquerda, e a tendência é que a partir de agora até o ano que vem, tanto o agronegócio quanto os empresários urbanos represem, deixem de realizar investimentos, aguardando para ver quem será o novo presidente, para daí decidirem se vão fazer mais investimentos ou não e aonde colocarão. Tudo isso fará com que daqui para o ano que vem que a economia ela ande de lado, se não for para baixo. Diante desses fatos, torna-se necessário um cuidado redobrado pelo produtor rural.
Orientação cirúrgica, Dr. Leandro Marmo. Juros nas alturas, crédito mais escasso, mais difícil de ser acessado e pior, as garantias cada vez mais criteriosas. E isso tudo vai deixando o produtor num cerco. Então, atenção, revisite essa análise. Tem ali profissionais de confiança ao seu lado para você seguir bem para essa próxima temporada com o seu planejamento. Já já a gente vai receber no nosso quadro de entrevistas o Sr. Paulo Bertolini, vamos falar de armazenagem, vamos falar de plano safra. Fique conosco e vá já deixando aqui as suas perguntas, também ligado a toda essa questão trazida pelo Dr. Marmo. Bom, falando agora sobre a questão do conflito na Rússia e as imposições que vem trazendo Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin e seu governo para, enfim, acatar esse acordo de um cessar-fogo. A Rússia, maior exportadora de trigo e fertilizantes do mundo, disse nesta terça-feira que as sanções ocidentais contra empresas envolvidas na exportação de alimentos e fertilizantes e no transporte marítimo teriam que ser suspensas como pré-condição para um acordo de segurança marítima no Mar Negro, que é um pleito de Volodymyr Zelensky, enfim, desse acordo de cessar-fogo. O acordo foi alcançado em negociações em Riad, na segunda-feira. Os Estados Unidos concordaram em ajudar a restaurar o acesso da Rússia ao mercado mundial de exportações agrícolas e de fertilizantes. Espera-se que a Rússia envie cerca de 40 milhões de toneladas de trigo para os mercados globais nesta temporada, principalmente para clientes tradicionais do Oriente Médio, como o Egito, que é um dos maiores importadores mundiais de trigo e tem como objetivo aumentar suas exportações agrícolas gerais em 50% até 2030. A Rússia também exportou cerca de 40 milhões de toneladas de fertilizantes para minerais no ano passado, tendo como principais compradores o Brasil, a Índia, a China e os Estados Unidos. O país planeja aumentar a produção de fertilizantes em 1/3 para cerca de 80 milhões de toneladas até 2030. Tá aí, 2030. O Kremlin disse que a implementação de ambas as partes do acordo exigiria que as sanções ocidentais ao setor que presta serviços agrícolas na Rússia fossem suspensas e que o acesso do banco ao sistema internacional SWIFT, que é aquele sistema internacional de pagamentos, fosse restaurado. Então, logo a guerra começou, essa foi uma das primeiras sanções impostas. A Rússia foi retirada, não podia mais acessar o SWIFT e em algum tempo ficou ali meio ilhada no comércio internacional por conta desse sistema de pagamentos. As sanções contra esse setor de prestação de serviços a empresas agrícolas estavam por trás da retirada da Rússia em 23 da iniciativa do Mar Negro anterior, firmada em 22 com a ajuda da Turquia e da Organização das Nações Unidas, a ONU. Vocês se lembram? O corredor humanitário para exportar grãos deu certo um tempo, foi prorrogado, depois acabou a festa. Vladimir Putin falou: chega, não dá pra gente fazer guerra com um corredor humanitário. Agora vamos fazer o seguinte, trava-se de novo. E estão tentando essa situação de restauração. Para concluir, apesar de as exportações russas de alimentos alcançarem os mercados globais, especialmente os países que a Rússia considera amigáveis, as empresas comerciais têm se queixado de problemas de pagamento internacional e restrição às embarcações. Então, Vladimir Putin colocou as cartas na mesa. Ou tiram as sanções, principalmente sobre exportações agrícolas e fertilizantes, que é uma das minhas principais gerações de receitas, ou não tem acordo nenhum. Vamos ver como é que avançam as negociações a partir desse ponto. Os mercados vão sentir, tanto grãos quanto fertilizantes vão sentir. 8h27 pelo horário de Brasília. Bom, agora é hora da gente chamar a nossa conexão com a Europa e saber como é que foram as visitas da nossa equipe, ali liderada por Guilherme Dorigatti, na jornada BASF Nuhens na Europa, nas estufas de Almeria, na Espanha, para a gente conhecer a produção de tomate por lá, com produtores, inclusive, buscando soluções e inovações. Vamos acompanhar. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, fim de mais um dia de visitas aqui na região de Almeria, no sul da Espanha.
uma das principais regiões produtoras de tomates e outros vegetais aqui na Espanha e também na Europa. Nesse dia fizemos uma série de visitas em estufas de diferentes produtores de tomates aqui no país, acompanhando as diferenças dessa produção entre a Espanha e o que a gente tem no Brasil, também acompanhando as peculiaridades e as particularidades de cada produtor, num sistema bastante diferente do brasileiro, um sistema com produção mais voltada para as estufas cultivadas no inverno, para aproveitar todas as características da região e principalmente as características que o avanço tecnológico pode trazer para essa produção. Foi basicamente isso que a gente acompanhou aqui em Almeria, visitando essas estufas, esses produtores, acompanhando em loco a produção de tomates aqui na Espanha. Inclusive eu conversei com um desses produtores espanhóis, a gente vai acompanhar agora a entrevista dele. Somos segunda generación, nuestros padres ya cultivaban, empezaron aquí en Almería en el año 67, 1967, y nosotros se modificó esta finca en el año 98 y en el año 2012 se le instaló todo el sistema de calefacción de agua caliente con fertilización con anhídrido carbónico, y hace 3 años instalamos iluminación LEDs en esta nave porque estuvimos ensayando con esa iluminación durante 3 años y vimos la mayor productividad y mejor calidad que tenía el tomate, y bueno, se mejoró la ventilación, la recirculación de aire para mejorar la humedad relativa de la nave. En esta variedad de tomate, que fue donde estuvimos ensayando las luces, sin luces están produciendo este tipo de tomate entre 6,5 kg, 7,5 kg en un periodo de plantación en principios de septiembre, inicio de recolección sobre el día 20 de noviembre y terminamos final de abril, ¿vale? Si el cultivo lo alarga, porque puedas venderlo, puede llegar hasta junio, entonces sí podría llegar a 8, 9 kilos metro cuadrado. Assim a gente chega ao final desse dia completo aqui em Almeria, fazendo essas visitas nos produtores da região. Amanhã, hoje, para quem está acompanhando a gente aí no Notícias Agrícolas, aí no Brasil, tem mais visitas, tem visitas a setores de logística aqui na região e também vamos dar sequência à nossa viagem. Vamos para mais uma parada aqui da jornada BASF Nunes. Você continua acompanhando tudo no Notícias Agrícolas. E é tudo mesmo, porque não bastasse todo esse conteúdo audiovisual que o Guilherme está nos trazendo, que é importantíssimo, ele está trazendo as perspectivas dele também, notícias de texto, né, matérias, reportagens. Então a gente está recebendo ali mais dessas informações. Sugiro que vocês também acompanhem a reportagem que o Guilherme trouxe ontem sobre o mar de plástico lá na Europa, que são as estufas que mudaram o potencial, ampliaram o potencial da agricultura em países de clima onde nem sempre as condições são as mais adequadas. Então essas estufas, e a imagem que o Guilherme nos aponta tá em destaque para você na página inicial do Notícias Agrícolas, é justamente aquele monte de telhadinhos brancos, são as estufas que mudaram, né, a cara da produção agrícola na Europa, em regiões como, por exemplo, a região de Almeria, impulsionando inclusive a economia ali na região do sul da Espanha. A região é modelo de exportação agrícola de alta tecnologia e produtividade, com ali o auxílio da BASF trazendo toda essa tecnologia genética e esses tomates lindíssimos e certamente deliciosos que a gente acabou de observar nessa reportagem também do Guilherme. Então, continuem acompanhando, a gente vai trazendo tudo isso com exclusividade para você em primeira mão. Notícias Agrícolas na Europa, jornada BASF Nunes, com Guilherme Dorigatti. Bom, são 8 horas e 32 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nessa semana nós vimos a notícia de que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovou um financiamento de 4 projetos via o PCA, que é o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, no valor de 216,6 milhões de reais para empresas que vão ampliar sua armazenagem nos ramos de grãos, açúcar e ração animal. Como é que está essa questão? Como é que estão esses investimentos e as expectativas para o Plano Safra? Assunto para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio.
E nós recebemos na manhã dessa quarta-feira o seu Paulo Bertolini, mais uma vez aqui conosco no Bom Dia Agronegócio, presidente da Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagens de Grãos da Abimac. Seu Paulo, sempre um prazer ter o senhor conosco. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, seu Paulo. Como é que o senhor recebeu essa notícia dessa aprovação desse recurso pelo BNDES? É uma notícia bem-vinda? É um recurso insuficiente diante da enormidade da nossa necessidade de ampliar a armazenagem? Como é que a gente tem que fazer a avaliação dessa aprovação? Então, Carla, são duas linhas de PCA, na verdade. O PCA está dividido em dois blocos. O Certo. PCA até 6 mil toneladas, que está focado, ou 100 mil sacas, que está mais focado à estrutura de grãos. E o PCA demais, que engloba outros produtos, armazenagem de outros produtos agrícolas que não grãos. Então, esse anúncio, uma parte dele é para grãos, outra parte já são para rações, né, e também para açúcar. Então, que foge um pouco do propósito da quebra ou da diminuição do déficit de armazenagem que nós temos para grãos. O Brasil tem um déficit hoje de 120 milhões de toneladas de armazenagem, ou seja, nós não temos onde colocar aquilo que a gente produz. E esse déficit, ao longo dos anos, se você pegar um histórico aí de 10 a 15 anos, ele vem aumentando quase que 5 milhões de toneladas todos os anos. Embora a indústria brasileira, que fabrique silos, equipamentos de secagem, movimentação, limpeza de grãos, elas tenham capacidade de produção, tenham capacidade tecnológica, inclusive exportam para mais de 40 países, a demanda ainda no Brasil interna é pequena por falta de financiamento. Né? O que nós temos visto, em especial nesse plano safra, diferente dos planos safras dos anos anteriores, que lá nos anos anteriores o recurso acabava muito rapidamente, em poucos meses já não tinha mais recurso. Esse ano, os bancos estão mais criteriosos e não estão, isso é a nossa percepção, tá? E não estão emprestando recursos para a construção de armazéns, o que é muito ruim, apesar de terem produtores, muitos produtores, pedindo esses financiamentos. Então, nós encontramos uma situação onde os bancos estão fugindo de risco, provavelmente. Aí eu não posso afirmar, mas é uma Uhum. percepção em Sim. função de muita prorrogação de pagamento de financiamentos, de investimentos, de custeio, que foram gerados a partir da frustração de safra do ano passado, e isso, de certa forma, acaba tomando o limite de crédito desses agricultores e faz com que os bancos fiquem mais constrangidos, vamos dizer assim, ou mais preocupados em fornecer financiamento. Inclusive, recentemente, isso não é só para o PCA, veja bem, isso são para todas as outras linhas também do Plano Safra. Recentemente, o Banco do Brasil devolveu uma boa quantidade de dinheiro que estava destinado ao Moderfrota, tentou remanejar esse recurso para outras linhas. O próprio PCA está a risco de ser devolvido pelo Banco do Brasil, em função também do banco não aplicar esse recurso com os produtores. Então, nós temos um ano, Carla, que vamos ter uma boa produção novamente, né? Não digo, não sei ainda se vai ser recorde, vai depender muito ainda do andamento da segunda safra de milho, né? Mas é um ano que tem uma boa perspectiva de safra. Nós estamos colhendo uma safra muito grande de soja e temos visto já nesse momento da safra de soja filas monumentais aí em estruturas de armazenagem, em portos por falta de capacidade de recepção desses grãos e de processamento deles e depois a porta de exportação. O que a gente via normalmente na segunda safra, quando o milho safrinha era colhido, era, vocês mesmo noticiaram várias vezes, produto sendo armazenado a céu aberto, milho Sim. sendo colocado a céu aberto, sobre o risco de chuva, ataque de insetos, aves,
sobre uma perda de qualidade, perda quantitativa de produto, e isso nós já estamos vendo nessa safra de soja. Então, é um ciclo vicioso, muito perigoso, ele é danoso à renda, é uma perda de toda a cadeia. Então, perde o produtor, que é em primeiro lugar, mas perde também a indústria, que tem essas filas monstruosas, que precisa ela investir em armazenagem, quando o negócio dela é o processamento, é a industrialização, não uma armazenagem que ela precisa carregar o ano inteiro. Isso é parte do negócio do agricultor. Mas quando o agricultor quer investir, percebe que isso tem custado muito para ele e vai ao banco, hoje o banco, mesmo tendo previsão de financiamento lá do PCA, com recursos ainda disponíveis, ele limita esse crédito e criando uma nova espiral aí do ciclo vicioso. Nós precisamos quebrar esse ciclo, tornar ele um ciclo virtuoso, onde a armazenagem cresça de uma forma bastante significativa dentro das propriedades rurais, que ali é o local adequado de construção de armazéns. Hoje, só 15% da nossa, ou 16% da nossa capacidade total de armazenagem está dentro das fazendas. Então, é muito pouco. Se comparar, por exemplo, Carla, com os Estados Unidos, que conseguem armazenar mais do que uma safra inteira e tem uma logística formidável, rodoviária, ferroviária, hidroviária, os portos, eles ainda têm mais da metade dessa capacidade dentro das fazendas. Então, nós estamos muito longe da parte de infraestrutura, que começa ali no momento da colheita em diante, dos Estados Unidos, que são o nosso principal concorrente no mercado internacional. Nós precisamos avançar, quebrar esse ciclo vicioso, tornar ele um ciclo virtuoso, porque o agricultor com armazém na fazenda, ele colhe no momento ideal, ele perde menos, ele não paga tanto essa terceirização, não perde dinheiro nesse processo, ele também não fica sujeito a preço balcão ao invés de um preço disponível, gasta menos com frete, escolhe o momento mais adequado para sua comercialização e, do outro lado, a indústria não precisa investir em armazéns como ela precisa estar investindo tanto, ela consegue se abastecer ao longo do ano todo. Isso também é muito bom para a população em geral, que tem produto armazenado, que pode ser carregado esse estoque em momentos onde a oferta desses produtos são menores. Agora, se a gente não tem armazéns, a gente não consegue carregar estoque para entre safra, porque não tem espaço. Então, nós temos que mudar isso. O Brasil precisa mudar, porque a agricultura, essa dinâmica da agricultura brasileira, que é pujante, ela vai parar de continuar nesse ritmo de crescimento que vinha até então, por falta de infraestrutura. Isso é uma pena. Isso é um desperdício de potencial enorme. E lembre que a armazenagem, esse processo agrícola, ele é uma garantia de segurança alimentar, não só aí para os 210 milhões de brasileiros, mas outras 800 milhões de pessoas mundo afora que dependem da nossa produção agrícola para se abastecerem. Então, nós temos que mudar esse ciclo, Carla. Sem dúvida, seu Paulo. E não é não é um problema novo que apareceu agora. O senhor está me falando que a gente tem um déficit de armazenagem que cresce 5 milhões por ano. Isso é uma loucura. Agora, seu Paulo, eu tenho duas preocupações para o próximo Plano Safra. A gente sabe que as discussões elas vão se intensificando a partir do mês que vem. Como é que o senhor está vendo as discussões acontecerem para investimentos como estes, para a construção de armazéns? Primeiro, o volume de recursos que vai ser alocado nesse próximo Plano Safra para essa frente, para as linhas de construção de armazéns, e também como é que o senhor recebeu ou recebe essas taxas de juros altas. Isso vai indiscutivelmente impactar no Plano Safra. E se o senhor me traz essa notícia de que os bancos estão mais criteriosos e ali um pouco mais cautelosos para liberar os recursos para essa frente, o que nós podemos esperar para a próxima temporada diante da construção do Plano Safra que está sendo feito agora, com essas bases, com uma Selic de 14,25% ao ano, por exemplo?
Então, assim, há uma percepção do nosso setor que o governo está mais sensibilizado porque a falta de armazém, ele é também um fator inflacionário para os alimentos. Sim. Então, hoje as notícias contam aí sobre inflação de alimentos e tudo mais. Então, se nós não temos local de armazenar, é óbvio que as oscilações de preço, elas são mais evidentes e mais intensas ao longo do ano desses produtos agrícolas, né, dessas matérias-primas principalmente. Então, a armazenagem ela consegue reduzir essas oscilações ao longo do tempo. Então, há uma sensibilidade por parte do governo. Do outro lado, é uma oportunidade para quem pensa em fazer armazéns agora, no atual Plano Safra, que tem recurso, os juros é de 7% para estruturas até 100 mil sacas ou 6 mil toneladas e de 8,5% para estruturas maiores. Então, é um momento oportuno, desde que essa pessoa consiga, obviamente, a questão de cadastro, a questão de limite de crédito, é um momento ideal para fazer esse investimento e correr atrás desse recurso. Já para o próximo Plano Safra, a nossa preocupação é enorme, tanto quanto a questão de juros, e se vierem juros mais altos é um problema, quanto a falta de recursos. Mas lembrando sempre, Carla, que hoje o problema não é só a falta de recursos, né? É o problema principalmente do banco não ter apetite por emprestar para armazenagem. Certo. Armazém não sai com rodinha andando dentro da fazenda. Há uma garantia real que o banco normalmente Claro. exige para um armazém. Então a gente precisa entender por que isso está acontecendo e tentar reverter esse quadro. E é bastante preocupante, cara. Seu Paulo, como é que isso pode ser revertido? É uma questão de sentar-se todos à mesa, então a Câmara Setorial, os bancos, instituições de produtores, instituições de classe, talvez trazer a CNA para a conversa, o ministro da Agricultura, quem precisa ter essa discussão e ter essas tratativas para tentar reverter essa situação com os bancos e mostrar justamente esse cenário que o senhor acabou de... Não dá para o produtor sair com um silo nas costas e sumir com esse investimento, né, seu Paulo? Exato, é uma segurança, inclusive para a renda melhor do agricultor, tendo silo dentro da fazenda, esse agricultor ele torna-se mais viável, ele tem mais renda, então a atividade dele é melhor. Então qualquer empréstimo ele fica com uma garantia mais sólida de ser pago, quitado, em função de ter esse benefício de ter o silo dentro da fazenda. Sobre a questão dessa discussão ampla, nós temos feito, dentro da Câmara Setorial mesmo, há uma percepção unânime de todas as empresas que fazem parte desse setor, dentro da BIMAC, que são grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, de que seus clientes estão buscando linha de crédito e não estão conseguindo. Então, esse diagnóstico a gente já tem. Não sabemos ainda a causa efetiva. Também fizemos conversas com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a diretoria, a área de crédito agrícola, também para entender essa dinâmica do que está acontecendo. E fizemos muito recentemente, semana passada, lá no Ministério da Agricultura, também uma reunião. Então, há uma percepção geral de que há um problema instalado, a gente tem que acertar no diagnóstico para poder aplicar um remédio adequado. Mas, invariavelmente, nós vamos ter que passar por uma política pública de incentivo à armazenagem que gere, de fato, resultado para isso. Só para você ter um exemplo, Carla, desde que o PCA foi criado lá em 2013, se não me engano, a percentagem de capacidade estática dentro das áreas agrícolas, das fazendas, ela manteve-se estável entre 14% e 16% ao longo desse tempo. Quer dizer, a gente não cresceu proporcionalmente mais dentro do local de produção, que é o local ideal. Veja, do ponto de vista da indústria, que somos nós aqui que estamos fabricando silos, equipamentos para armazenagem e secagem de grãos, tanto faz para a gente vender para uma indústria ou vender para uma fazenda. Só que nós entendemos que para o Brasil continuar crescendo nessa dinâmica que vinha crescendo até então, é importante que a gente cresça
proporcionalmente mais com estruturas de armazenagem dentro das fazendas. Claro. Isso vai consolidar a nossa competitividade em relação ao mercado de outros países e também em relação à garantia de fornecimento de produtos agrícolas no mercado interno, se nós tivermos mais silos dentro das fazendas. Então, o caminho é esse. Nós temos que sentar, continuar nesse diálogo e sermos rápidos, porque uma estrutura de armazenagem, Carla, ela não se implanta do dia para a noite. Sim. Tudo que a gente está hoje financiando e vendendo, isso vai funcionar só no próximo ano. Então há uma demora enorme, tem energia elétrica para ser puxada, tem toda a obra civil para ser construída. Alguns estados ainda exigem licenciamento ambiental para fazer um silo dentro da fazenda. Então é uma complexidade enorme, tanto para o agricultor como a parte burocrática, análise dos bancos, e a gente tem que dar vamos dizer, um rumo mais ágil, menos burocrático, mais fácil, né? Para que os agricultores tenham acesso a esse recurso, porque eles já perceberam, lá no passado eles deram prioridade na expansão das terras, em área agrícola. Hoje eles estão percebendo que para eles crescerem, eles precisam verticalizar esse processo e processar esses grãos dentro da própria fazenda. Bom, seu Paulo, o senhor sabe que aqui o senhor tem portas abertas sempre. Nós vamos continuar acompanhando esse assunto com o senhor muito de perto. Qualquer novidade, por favor, entre em contato conosco. A gente vai continuar mantendo a nossa audiência atualizada sobre essa situação e vamos também, claro, monitorar o desdobramento disso tudo, principalmente junto aos bancos. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por nos trazer essas informações. Pois não. Obrigado, Carlos. Em nome da BIMAC, muito obrigado a Notícias Agrícolas. Obrigada, senhor. Obrigada, seu Paulo. Uma ótima semana para o senhor. Bom trabalho, Obrigado, boa sorte. A gente vai conseguir mudar esse cenário com certeza. Obrigada, seu Paulo. Tchau. Tchau, tchau. Bom, olha só aqui o que diz o seu Newton Della Villa, de Sinop, no Mato Grosso. O lucro do agricultor fica em torno de 20% se tudo der certo. Pegar dinheiro no banco acima de 10% ao ano é um perigo. Seu Newton é um perigão. Tá? E isso vem sendo trazido, inclusive, pelos analistas e consultores de mercado, que é assim, vai tomar dinheiro, veja bem como é que vai fazer isso, como é que é a sua estratégia para fazer toda essa estratégia comercial de depois pagando as suas contas. Não atrase as suas contas, porque a gente está falando de uma taxa básica, a base dos juros em 14,25%. E aí a gente encontra essa notícia do seu Paulo, e o seu Paulo é um entusiasta da armazenagem, isso é muito importante, porque é isso que garante a nossa competitividade, o controle da inflação, enfim. E agora essa é a preocupação do seu Paulo, essa resistência dos bancos em avançar com a liberação de recursos financiados para a construção de armazenagem. O que está acontecendo? Precisamos entender. É o banco tentando fugir do risco, mas como é que nós vamos fugir do risco se estivermos menos competitivos? Vejam, e aí precisa ter essa discussão, precisa ter o entendimento e saber como é que nós vamos contornar essa situação. São 8 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero agradecer mais uma vez a nossa audiência e garantir que você esteja conosco ao longo de todo o dia, recebendo uma programação contínua para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Já, continue acompanhando, porque vem aí o Realidades das Safras com Letícia Guimarães nessa quarta-feira. A gente continua se encontrando ao longo do dia. Bom dia e bons negócios.